tentar fazer esta edição na língua de Nuestros Hermanos, mas era capaz de ser pior emenda que o soneto. Sejam muito bem-vindos àquele que é o terceiro episódio do Barulho de Fundo, o podcast pertencente ao site Cambada de Críticos. O meu nome é Pedro Horta e comigo hoje não estão a Nairobi, o Berlim e o Denver, mas estão a estreante Diana Neves, o Bernardo Freire e o Rafael Félix, para aquela que será uma breve conversa sobre o grande fenómeno que é La Casa de Papel. Podem ouvir o Barulho de Fundo nas plataformas habituais, tal como Spotify, iTunes, iHeart, SoundCloud, Stitcher e YouTube, e podem aceder ao nosso trabalho escrito em cambadadecriticos.com. Temos alguma noção das nossas limitações de áudio, mas temos tentado resolvê-los gradualmente, assim que nos vai sendo possível. Não se esqueçam de nos continuar a dar o vosso feedback através das nossas redes sociais e de partilhar e subscrever o Barulho de Fundo. É realmente muito importante. À semelhança do que fazemos nas nossas críticas por escrito, esta conversa não terá qualquer tipo de spoiler, mas avisamos que a parte 4, que estreou no passado dia 3 de Abril, fará parte desta conversa e, portanto, poderão ser mencionados momentos importantes das partes 1, 2 e 3. Malta, todos aqui assistimos na íntegra a La Casa de Papel. Qual é, na vossa opinião, o segredo por trás deste fenómeno? Olá. É assim, há vários ingredientes que tornam a série apelativa, mas sem personagens interessantes, acho que a narrativa podia ser excelente e não se tornaria o fenómeno que é. Como todas sabem, é sobre assaltos, que mais parecem jogos de xadrez, mas é o drama interpessoal e a imprevisibilidade do que vai acontecer que me fizeram voltar episódio atrás de episódio. E ressalvo que vi as 4 temporadas quase de seguida. Eu concordo que haja muito mérito a dar a cada personagem porque realmente são muito ricas, mas eu acho que a série se tornou tão famosa porque é mesmo uma história que eu nunca pensei que as pessoas aderissem tanto, porque eu nunca vi nenhuma série que tivesse a ver com um roubo e que foi definitivamente bem feita e acho que não houve nenhum episódio em que eu realmente descansasse e pensasse bem, o plano está a tomar o rumo certo, está tudo bem. Não houve. Eles fazem muito bom trabalho nesse aspecto. Eu daqui ponho um pouco entre os dois, porque eu concordo plenamente que a parte da imprevisibilidade conta muito, embora a série tenha umas certas semelhanças com a estrutura do Prison Break, mas acho que aquilo que acaba por vender mais a série e que faz as pessoas voltarem a La Casa de Papel são mesmo aqueles dramas pessoais, vamos chamar aquelas tretas que no meio de um assalto em que podem morrer não sei quantas pessoas, tudo pode correr mal. Às vezes há ali pessoas que estão preocupadas quem é que anda a dormir com quem. É o fator telenovela. É um pouco, o fator telenovela ali conta muito. E mas isso também... é latino. Exatamente. É uma característica latina. Era aí que eu queria chegar, porque pegando um bocado no documentário que apareceu há pouco tempo, o fenómeno da Casa de Papel, traduzindo pelo menos, nota-se perfeitamente que quando os criadores falam de querer juntar certo tipo de tratos americanos e alguns clichês americanos em termos de estruturas de séries e de filmes e tudo mais, com um pouco daquele sangue quente latino, pois acaba por dar esta mistura assim um bocado esquisita que é lá a Casa de Papel, que por estranho que pareça tem tudo para dar errado, mas funciona bastante bem, até um certo ponto pelo menos. Eu concordo plenamente com o Rafael. Aliás, um pouco com todas as vossas opiniões. Eu acho que o que distancia La Casa de Papel de outras séries do género, e esta também me faz muito lembrar Prison Break, mas uma versão latina da coisa, é também o facto de não só termos personagens com, na minha opinião, muito sumo, e de termos a parte latina no meio das temáticas mais americanas, mas La Casa de Papel foi inteligente e criou ícones para si. Portanto, nós damos por nós, toda a gente, mesmo quem não vê a série, reconhece alguns desses ícones, né? E quem viu o documentário sabe perfeitamente isso. O Macacão Vermelho, a Máscara de Dali, o Bella Ciao, toda a gente vai saber que isto tem a ver com uma série espanhola que retrata um assalto, um roubo, algo do género. E o bom de La Casa de Papel é que, para já, é
super bem escrito e tem a capacidade de nos agarrar de episódio para episódio, e faz-nos ficar do lado dos que supostamente seriam os vilões. Eu, pelo menos, falo por mim, eu acho que nós chegamos eu diria, a meio da primeira parte e nós estamos completamente all-in nos assaltantes, não é? Nós queremos é que eles consigam roubar, o que de certa forma é um bocadinho contraditório para o que nós vivemos na realidade, certo? Nós devíamos era estar do lado da polícia, mas aqui os vilões são claramente a polícia. Não sei se isso resulta sempre. Para mim, essa parte de teres a polícia e teres os assaltantes um de cada lado, e depois a ideia aqui seria tu simpatizares com quem está a fazer o roubo, nem sempre, pelo menos para mim, funciona, porque ainda assim a cabeça depois começa a puxar. Mesmo que tu queiras fazer tipo um símbolo daquilo e estejas a fazer aquilo como Robin dos Bosques, como eles diziam muitas vezes, isso não te limpa da responsabilidade de estares a prender 40 pessoas com armas de fogo e prendê-las ali durante vários dias. Mas é isso que é essa a parte interessante da coisa, porque eles não deixam de cometer crimes, vários crimes. Eles pelo menos na primeira temporada e na segunda, eles têm 67 reféns ali presos e vários deles menores, mas tu continuas a torcer para que eles no final consigam fugir. Portanto, aí já ponho um bocado mais a questão, porque eu sinto que às vezes estou também a torcer um bocado pela polícia. E depois, passado um bocado, tu também começas a perceber que toda a gente tem podres, seja a polícia, pelo menos naquela ficção que ali estás a viver. Tens a parte dos podres dos dois lados, portanto, até um certo ponto é exatamente isso. Tu começas a sentir que não sabes por quem estás a torcer e depois pode acontecer duas coisas, ou torces pelos dois ou não torces por nenhum, e só queres que os dois acabem por perder. Portanto, forma-se ali uma dinâmica um pouco mais interessante, pelo menos, do que o outro tipo de séries que existem deste género. Eu acho que também ajuda muito neste tipo de série o facto do humor que eles implementam. Tu tens de todos os tipos de humor. Yeah. Tens o humor um bocadinho mais negro, tens o humor um bocadinho mais dumb, né? que pelo menos na primeira e na segunda parte vem sob o efeito do Denver, né? E tens o quão ridículo é o professor, não é? Um gajo tão inteligente que nunca trabalhou no crime e de repente está a organizar um dos maiores assaltos da história, e a forma como ele festeja. Eu pessoalmente acho que cada personagem vem para enriquecer. E tu não conseguias fazer lá a Casa de Papel sem A ou B. Sim, aquelas personagens. Sim. Voltando um bocadinho só à questão da dinâmica entre os assaltantes e a polícia, acho que é um grande fator de divertimento perceber quem está por cima e quem está por baixo, e inevitavelmente tu saberes que vai haver uma reviravolta e estás simplesmente a absorver a experiência de como é que essa reviravolta vai acontecer. Esteja desta vez a polícia a levar a melhor ou o professor e os assaltantes a levar a melhor, tu sabes que inevitavelmente vai haver uma reviravolta e que deve ser entusiasmante. Pelo menos a série procura oferecer esse entusiasmo a partir desse carrossel, digamos assim, de emoções, que é o que carrega a série para a frente. O que me agarrou a mim em La Casa... Eu, quando vi La Casa de Papel pela primeira vez, eu vi o primeiro episódio e aquilo agarrou-me imediatamente. Porquê? Porque se nós formos a reparar, nós fechamos o primeiro episódio com a primeira regra quebrada do professor. É-nos dito logo no início que não há feridos, não há mortes, não há nada, e aquele que é o plano perfeito, logo no primeiro episódio, tem um polícia a sofrer um tiro da Tóquio, por exemplo. Portanto, a partir daí é do género, ok, é o plano perfeito, é o plano que está pensado ao pormenor, mas já não está a ser. Então eu quero ver o que é que vai acontecer a seguir. Eu estava a pensar ainda relativamente à questão dos reféns. Eu acho que por muito mal que seja o roubo incluir ter lá pessoas inocentes, é muito nobre da parte dos assaltantes ter a regra de ninguém toca nos reféns. E mesmo na primeira temporada, acho eu que foi na primeira, a cena em que a Nairobi, entre aspas, motiva a Alison Park, acho que foi uma cena muito importante. Mostra mesmo que eles não são
coração frio com os reféns. Sim. Sim, nota-se como muito, faz e parte. mesmo entre eles, aquilo que acaba por, para mim pelo menos, me acaba por vender mais a série é tu sentires tanto a simpatia que eles têm para com os reféns, embora toda a situação seja horrível, a empatia que eles criam com os reféns, mas principalmente, eu não sou muito fã de flashbacks, mas nesta série eu acho que funciona mesmo muito bem. Nestas Porque séries são imprescindíveis. É quase são uma aqueles- personagem nova. porque são aqueles flashbacks, nem é tanto pela parte do plano, é tu vê-los a conviver, Exato. a estarem juntos, a serem grupo e aquela pequena família que eles ali criam, acaba por ser, para mim, a parte que fica mais terna e mais interessante da série. E é aquilo que acaba sempre por me agarrar. Não são aqueles romancezinhos pequeninos que até uma certa altura começam a me irritar bastante, ou às vezes até tipo os planos loucos do professor. Acaba mesmo por ser aquela dinâmica de família disfuncional que eles têm, que para mim vende completamente a série. E se calhar não me fez querer ver mais do que a primeira temporada, mas garantidamente depois ver outra vez a mesma estrutura, por muito que me chateie que as coisas vão repetindo às vezes, acaba por me agarrar, porque eu já conheço aquelas pessoas e eu quero saber mais daquela dinâmica entre eles. Exato. E para vocês, há diferença entre as partes 1 e 2 e 3 e 4, tendo em conta que as duas últimas são produzidas pela Netflix? É assim, o dinheiro da Netflix ampliou quase tudo. Há muito mais ênfase na música, porque há mais dinheiro para comprar direitos de autor, o assalto é maior, o plano é mais ridículo e até se perde um pouco da plausibilidade em prol de algum seguimento da história. Como as primeiras 2 temporadas fizeram um trabalho tão bom em fazer-me apegar às personagens, continuei a sentir drama, as tragédias e as alegrias episódio após episódio. Não perdeu o caráter viciante que as 2 primeiras temporadas conseguiram prender-me. Mas, como a minha personagem preferida é o Berlim, e adorei que conseguissem arranjar uma forma de ele continuar na série e ter um papel fundamental, gostei bastante. Eu aqui encontro-me numa minoria, porque eu sinto que a maioria das pessoas gosta mais da primeira e da segunda temporada. Vamos se calhar juntar as partes, ou seja, a primeira e a segunda e a terceira e a quarta, porque parece-me faz mais sentido assim. Mas eu tive muitos problemas com a primeira e a segunda temporada, neste caso vamos lhe chamar a primeira temporada, porque senti que era muito grande, que teve muito pastel pelo meio, mesmo muito. Se eu não me engano, aquilo acabou por dar 22 episódios, os 13 da primeira parte e depois os outros 8, e eu senti que foi demasiado grande. Tiveste imensos partes repetidas do Arthur a fazer porcaria, do Arthur neste caso a fazer porcaria, resolviam, passado um bocado o Arthur fazia outra vez porcaria e andaste ali para aí 6 episódios ali ao meio só com estas minúcias do Arthur e tornou-se para mim completamente insuportável e eu já não... Chegou a uma altura em que eu pensei, eu já não vou ver mais isto. E depois acabei por conseguir terminar a segunda temporada. Ok, aquilo acabou de uma forma bem porreira, não me chateei mais. Fixe, não quero ver mais. Depois apareceu a terceira e eu, está bem, vamos experimentar, deixa lá ver. E vi o primeiro episódio e pensei, não me apetece. Não me apetece mesmo, não quero ver mais. Isto não me está a agarrar, parece-me forçado. E depois, agora, por causa de toda esta loucura de sair a quarta outra vez, e dado que estamos todos um bocado presos em casa, acabei por, entre aspas, me forçar um bocado a ver, e acabei por concluir que até gostei bastante mais desta segunda parte, neste caso a terceira e a quarta, do que da primeira e da segunda. E acho que o dinheiro da Netflix se nota muito, e não é só notar-se muito, foi muito bem usado. Acho que tudo aquilo que eles conseguiram... As formas como eles conseguiram utilizar o dinheiro ali para amplificar a história tornam a história mais ridícula, mas por outro lado, já a primeira temporada para mim, aquilo que o Bernardo lhe chama de plausível, eu acho que é uma palavra um bocado forte. Nunca quis seguir propriamente esta série porque achava que aquilo que eles estavam a fazer ali era plausível. Nunca Sim, me mas a veracidade da primeira temporada, como referiste a primeira parte e a segunda parte, é mais palpável do que nesta segunda. Eu acho que nesta segunda, como estávamos a dizer, é tudo muito mais ridículo e é tudo muito mais bem. Vamos aqui improvisar algo, claro que apoiado na ciência, como o documentário da Netflix assim o demonstrou,
mas é tudo muito mais amplo, é tudo muito mais Mas eu acho que isso é um bocadinho normal, vigoroso. tu metes a Netflix ao barulho e tu permites ao criador explorar outros horizontes. Enquanto tu tens a parte 1 e parte 2 dentro, maioritariamente, da Casa da Moeda, a parte 3 e a parte 4 explora muitos outros cenários. Sim, Tu estás exatamente. muito mais Vais à vasto, Tailândia, mais vais Claro. a todo mais um lado. Claro, e vai haver duas casas, claramente, que vamos nos dividir em dois grupos, que é as pessoas que gostam mais da primeira temporada, a parte 1 e a parte 2, por ser mais minimalista, por ter mais ênfase em certos aspectos, do que esta segunda temporada, que é mais focada na família, na reunião do grupo. Eu acho que para mim nada se compara à primeira parte. Eu adorei mesmo. Apesar deles, foi mesmo, entre aspas, uma produção pequena, eles não faziam ideia que a Netflix no futuro pronto, ia comprar. E para mim a primeira parte foi essencial, mas acho que a terceira e a quarta eu fui um bocadinho como o Rafael. Eu, quando chegou a terceira parte, eu pensei, isto está aqui um bocado confuso, não me está a apetecer continuar a série. Não sei, senti que estava ali a perder alguma coisa. Mas dei a oportunidade e definitivamente a Netflix contribuiu para o desenvolvimento da série e acho que acabou por não perder a autenticidade e a essência daquilo que é. Eu concordo plenamente com isso. O que me surpreendeu mais com a Netflix foi que nós não perdemos a essência da história, do que é La Casa de Papel, com estas partes 3 e 4, porque era um medo real, não é? Porque foi uma série que terminou filmagens no final de 2016, salvo erro, e só as retomou no início de 2018, já com outra produtora por trás, depois de um sucesso mundial. A forma como eles fizeram a parte 3 e parte 4 em nada se assemelha ao que eles fizeram com a parte 1 e 2, em nada. Eu fiquei muito contente pelo facto de nós não perdermos a essência. Acho que sim, que vamos para outros lados, mas não perdemos o sumo real daquela que é a história e continua a ser, pelo menos para mim, super cativante e obriga-nos a querer assistir sempre o próximo episódio. Era aqui um pouco aquilo que nós estivemos a falar no último episódio, de às vezes quando se faz remakes e se faz sequelas e outras temporadas, às vezes esquece do que é que fez a primeira boa. E neste caso não foi o que aconteceu. Porque aquilo que faz a primeira e a segunda temporada boas são aquelas personagens, aquela dinâmica de família que eles têm. E foi isso outra vez que eles voltaram a fazer. Puseram mais dinheiro, tornaram tudo completamente louco, como diz o Bernardo muito bem. Mas aquilo que era o foco principal e aquilo que era a principal peça de venda da série, que é aquela família, aquelas pessoas, aquela dinâmica, está lá. Por isso é que para mim a terceira e a quarta é uma versão melhorada da primeira e da segunda, porque a primeira e a segunda, para mim, eu sinto que são demasiado extensas para aquilo que estão a tentar fazer e que há ali muito chouriço pelo meio. Acho que esta, além de ser mais curta, é mais incisiva, é mais direto ao assunto e continua a ter aquilo que eu gostei da primeira, só que com menos tralha lá para o meio. Por isso é que eu preferi muito mais a terceira e a quarta temporada. Eu não sei se o que as pessoas dizem sobre a parte 3 e parte 4, ou seja, ninguém diz que são más partes, porque na minha opinião não são más partes, é continuar a ter o seu nível, a sua qualidade, claro. Feito de uma maneira diferente. Agora, o que eu acho que fez as pessoas gostarem imenso da Netflix, desculpem, da La Casa de Papel, na primeira e na segunda parte, foi o facto de aquilo a certa altura parece quase uma novela que nós podemos ver ao final da noite, mas com outro tipo de conteúdo. Porque aquilo foi feito basicamente sendo uma série nacional espanhola, ponto final, era para passar ao final da noite e pouco mais. E eu acho que essa essência, pelo menos ao público maioritariamente geral, era o que agradava. E de repente chegamos aqui a uma parte 3 e a uma parte 4 em que tem outra aura, não é? Tu já notas a aura de série. Isto é uma série, é curto, é incisivo, como tu estavas a dizer, e vai direto ao assunto. Portanto, eu consigo perceber os dois caminhos, mas para vocês, e se pudermos olhar para La Casa de Papel e tentarmos fazer um pequenito exercício com aquela que é a nossa indústria, o que é que Portugal poderia retirar daqui e tentar implementar nas suas séries? O que eu também admiro muito na série é o facto de ela ter como alicerces
com conceitos simples, práticos e carregados de simbolismo. A aposta, como é comum nas séries, está fundamentalmente na escrita, mas o que eu retiraria seria relacionado com o fator risco. Porque há muito talento em Portugal, simplesmente é necessário arriscar mais e fazer limonada com os limões que se têm disponíveis, digamos assim. Já ouvi falar bem da série portuguesa A Espia? Teve o seu episódio piloto na RTP no dia 8 de Abril e vai ser uma das minhas próximas apostas. Não consigo aferir quanto à sua qualidade ainda, mas como já ouvi falar bem, queria deixar aqui só a nota. Eu também ouvi falar da estreia da série Espia e fiquei curiosa. Para ser sincera, a indústria portuguesa nunca me chamou. E acho que faço mal em não dar essa oportunidade, pronto, ao nosso país, e acho que é uma coisa que tem que mudar, mas tem que investir nessa série. E relativamente ao que pode retirar, eu acho que, e agora vou pegar naquilo que o Bernardo disse há bocado, da série ter personagens ricas que fazem parte de uma história mesmo extraordinária. Acho que Portugal devia apostar nesse aspecto, porque é verdade, tem muito talento por aí que infelizmente é mal aproveitado, e se criassem histórias e personagens que valessem a pena, acho que teria tudo para dar bem. Eu acho que as personagens são um fator muito importante para a gente colocar nesta balança, porque é difícil nós recordarmos de algum tipo de personagens da indústria portuguesa que sejam tão marcantes. Exato. Sabes que era isso que eu estava a pensar agora. Pronto, é difícil. Que personagens portuguesas que eu teria assim na memória, que me tivessem marcado ou que fossem com traços sublinhados, não há assim. Pode ser falha minha, ou então é a indústria que existem personagens, mas não há, pelo menos agora assim, à memória, personagens que tenham marcado o público assim de uma forma bem pesada, e ao mesmo tempo agregar esse tipo de personagens com este tipo de humor e esta ousadia, porque lá a Casa de Papel, se formos a ver, é ousada, não tem qualquer problema em colocar cenas de sexo, nenhuma delas é totalmente explícita, mas também não se pode dizer que há a típica cena de sexo em que temos o cobertor por cima e não se vê nada. Portanto, há um tipo de ousadia ali que eu acho que de certa forma choca, até porque normalmente nós estamos habituados a ver cenas íntimas em que, pronto, estão ali porque é uma questão de production value, é para a gente dar Sim. um bocadinho mais de valor à nossa... Aqui não. Aqui nós vemos, aliás, muitos dos planos do professor, sobretudo na terceira e na quarta parte, são explicados à Lisboa durante as suas cenas íntimas. Portanto, é esta à vontade, este não ter tabus e não ter qualquer problema de ser ousado e de arriscar. Eu acho que nós vamos tendo cada vez mais esse tipo de coisas na nossa indústria, mas se eu pudesse escolher 3 coisinhas para retirar de La Casa de Papel para a nossa indústria, seria personagens, humor e a ousadia. Eu vou por aí também, mas acho muito, muito sinceramente que se falta alguma coisa a Portugal, será a coragem para o fazer, porque eu não quero acreditar que não há gente talentosa em Portugal para escrever. E há imensas, portanto não me parece que seja por aí. Acaba por ser tu colocares o teu dinheiro nas pessoas certas e se calhar arriscares nas tuas produções e dizeres, vá, aqui tens, só que lá está, depois o dinheiro também não é muito, o risco também não quer ser tomado. Voltamos sempre ao mesmo ramo, como se costuma dizer. A indústria portuguesa é um monstro por si próprio. Aquilo que provavelmente quem nos ouve pretende ouvir, que é a última parte que estreou agora no último dia 3 de Abril. Mais uma vez aviso para quem nos ouve, vamos evitar ao máximo qualquer tipo de spoilers, agora sobretudo na parte 4, para quem ainda não teve a oportunidade de o fazer. Eu pessoalmente vi os 8 episódios de seguida. Mais alguém o fez? Assim, eu vi as 4 partes quase seguidas. Portanto, a questão da diferença de valor de produção, há pouco tínhamos falado, foi algo que eu senti imenso. Saltou à vista, não é? Sim, saltou bastante à vista. Mas acredito que vocês 3 tenham esperado pela série.
Eu até avanço já por dizer que eu no dia 1 de Abril decidi rever La Casa de Papel do início e revi a parte 1 no dia 1, 2 no dia 2, a 3 no dia 3 e assim que terminei, ou seja, de 2 para 3 na madrugada, deitei-me um bocadinho e levantei-me e a primeira coisa que fiz foi comer cebolada, como costuma dizer nos termos mais futebolísticos, a parte 4. Só fiz uma pausazinha ali mais para o fim, mas também não vale a pena entrarmos por aí porque os nossos corações também não aguentam. Epá, eu não tenho essa. Epá, eu vou dizer, não tenho a vossa vida, pá, por amor. Não consigo fazer isso. Mas eu vi a primeira e a segunda, sei lá, pá, coisa de um ano e tal. Depois não me apeteceu ver a terceira e agora vi a terceira e a quarta ali no espaço de 4, 5 dias. E mesmo assim deu para perceber muito bem aquilo que o Bernardo estava a dizer, que a diferença da produção é bastante. Mas achei que estas duas, pelo menos que eu vi as duas seguidas neste caso, e também vi as outras duas seguidas, mas em alturas diferentes. E achei que esta foi muito mais fácil de ver do que as duas primeiras. Eu não vi tudo seguido. Fraca! Eu também vi a primeira e a segunda parte há bastante tempo e ainda me recordava de algumas cenas da terceira, por isso eu não voltei a rever recentemente, mas quando saiu eu tentei lá vir ver e tenho que ser sincera, eu não consegui ver tudo seguido. Aquilo estava a dar muita emoção, eu tinha que parar. O último episódio que eu vi às 3 da manhã, aquilo foi muito puxado. Aquilo tem que se aguentar bem, mas vale a pena. Sabes que eu não vibrei tanto pela emoção, mas mais pelo jogo de xadrez. Eu estava sempre curioso como é que iam dar a volta, independentemente de quem estivesse por cima na altura. Foi essa curiosidade, e claro que me apeguei às personagens, senão a curiosidade tinha morto o gato, mas foi essa curiosidade que me fez avançar sempre episódio a episódio. O que é que vai acontecer e principalmente como é que o professor ia dar a volta à questão, como é que a polícia ia tentar estar um passo à frente dos assaltantes. Acho que isso foi extremamente importante para o motion da série. Sim, exato. Eu tinha pessoas, o feedback de pessoas que também viram a quarta parte primeiro que eu, e todas elas me diziam: "Ia, tu não vais aguentar esta cena", e estavam a dizer que ia ser, ia estar tudo posto em causa, e sim, definitivamente, depois quando fui ver, há muitas reviravoltas, há muitas partes que deixam-te muito a pensar o que é que vai acontecer a seguir e como é que eles vão resolver as situações. Eu acho que o que me surpreendeu mais a mim nesta temporada foi o facto das dinâmicas terem mudado, porque nós conhecemos estas personagens como uns assaltantes que passaram 5 meses numa casa a estudar um plano perfeito e de repente nas suas vidas de liberdade, milionárias, a fazerem aquilo que mais lhes apetece, de repente são invocados pela Tóquio, não é? Para variar um bocadinho, para voltarem à vida do crime e não têm muito tempo para se preparar. Enquanto na primeira e na segunda parte eles tiveram 5 meses para saber reagir a todos os problemas, aqui, desde o momento em que o Rio é preso pela polícia até ao dia em que eles se invadem pelo Banco de Espanha, são 77 dias. Portanto, esse tipo de dinâmicas de não terem tudo preparado ao pormenor, de não terem resposta para tudo, acho que também está muito positivo, tanto na parte 3 como na parte 4. E não te esqueças que agora há regras que vão pelo cano abaixo, como a questão dos envolvimentos pessoais. Sim, convenhamos que a série até brincou logo com isso, logo na terceira agora parte. Acabou-se. Logo na terceira parte, não sei se vocês se recordam, o Bernardo deve se recordar porque viu recentemente, mas a terceira parte abre com o professor a dizer bem-vindos outra vez, não se esqueçam, não há relações pessoais, e de repente olha para a Lisboa que está ao lado dele e toda a gente se ri, quer dizer, ninguém, pronto, e era impensável termos essa regra, não é? Não há esse tipo de regras. Quando eu me refiro ao facto de não estar tudo planeado, o professor sempre soube que este plano era de risco e viu-se obrigado a introduzi-lo para salvar um dos membros do grupo. E o facto de não ter tudo preparado está a mexer não só com o que está a acontecer dentro do Banco de Espanha,
como com a maneira dele reagir e responder às coisas que têm que acontecer. E isso tudo, juntando ainda ao facto de não ser ele o líder, ou seja, não ser ele o ouvido do grupo, é ele e a Lisboa, pelo menos no início da terceira temporada. Sim, isso também cria uma dinâmica interpessoal interessante, que mais para a frente vai colocar em risco toda a operação. Rafael, e tu? Estavas à espera deste tipo de temporada? Eu não estava à espera, vou ser sincero. Quando comecei a ver, e eu vi o primeiro episódio da terceira, e como já vos tinha dito, vi o primeiro e não disse, pá, não quer mais, farto isto. Isto não é para mim, a vida tem mais do que isto. É verdade, mas passado algum tempo, pá, estávamos aqui todos presos em casa, deixa-me lá experimentar. E senti que, primeiro, o dinheiro da Netflix se nota muito. E para mim, o meu principal problema com A Casa de Papel, as 2 primeiras temporadas, foi sentir que aquilo era muito grande. E estava completamente farto de ver aquilo quando cheguei ao fim. E agora senti que foi tudo muito mais direto ao assunto. Foi tudo muito mais incisivo. E mesmo terminando aquela... porque eu depois senti também que houve aquela paragem, embora tenha visto tudo seguido, mas houve aquela paragem da terceira e depois houve a quarta. E mesmo assim eu senti que aquela terceira, por si só, já funcionava bem. Teve o tempo certo, acabou no ponto certo, estava tudo ótimo para mim. Embora haja personagens nesta temporada que eu pessoalmente não gosto, e na terceira, neste caso, por exemplo, toda a gente parece gostar bastante da Sierra, mas para mim é um vácuo completo. É só tipo, ser má por ser má, e eu não tenho muita paciência para isso. Mas mesmo com algumas coisas que eu gostei menos do que, por exemplo, gostei na primeira, acho que no geral eu achei muito mais agradável esta junção da terceira e da quarta, e principalmente esta quarta agora, do que o resto. Eu pessoalmente gosto mais da dinâmica entre a Sierra e o Tamai, até mais que a da Murilho e do Prieto. Sim, isso eu também concordo. Porque a Sierra não me parece que... Ela não tem nada a perder, não é? Não vou entrar muito por aí por questões lógicas, mas é uma personagem que realmente sim, é má por ser má, mas o facto de ela não ter nada a perder e está ali com um objetivo só, não sei, as dinâmicas trabalham melhor entre ela e o professor, na minha opinião, porque nós vemos o nosso professor, que normalmente tem resposta para tudo, a não ter e a não ter o controle sobre tudo. É assim, ela é uma personagem rasa, e o Rafael estava a criticá-la, a dizer que ela era um vácuo. Eu concordo com o que ele disse. No entanto, acho que é aquilo que a série necessita para aumentar a tensão, porque é uma personagem que, como não tem nada a perder, vai causar mais danos aos assaltantes. E é imprevisível. Além de aumentar a imprevisibilidade, é muito mais maligna do que a Murilho, porque é uma personagem que não está disposta a negociar. Ela quer acabar com aquilo o mais rapidamente possível e ser reconhecida. Sabes que eu achei até que agora, eu na altura quando vi, até achei a Murilho uma boa personagem, mas depois de ver a Sierra, e embora eu não as consiga colocar as duas no mesmo patamar, o facto de nos terem dado a parte humana da personagem da Raquel Murilho, a certa altura faz-me achar que a Raquel é só um pãozinho sem sal, que tipo, ela faz quase o papel de vítima, estão a perceber? Porque são-nos apresentados todos aqueles problemas que ela teve durante a vida e ela agora não está a conseguir resolver o caso, e ainda por cima nós sabemos que o professor está a brincar com ela, porque enquanto lhe liga com um distorcedor de voz, ao mesmo tempo está na cama com ela. Portanto, eu acho que o que La Casa de Papel nos apresenta com Murilho é um bocadinho termos pena, e com a Sierra é tipo, esta gaja faz tudo e mais alguma coisa e vai dar cabo do grupo que nós tanto gostamos. Eu acho que isso até funciona. Eu concordo com isso, mas acho que não é muito a questão de ter pena da Raquel. Acho que é mostrar que, por exemplo, ela tem esse lado mais, entre aspas, de coração e de afeto, enquanto que a Sierra simplesmente, pronto, vamos ver que ela também tem os seus problemas, mas ela simplesmente é má, é como dizem, é má mesmo porque é má, e era isso, como referiram, que era importante para a série. Ela não é como a Raquel que se deixa levar. Ela é mesmo má. Sim, porque
a Raquel tinha mais como personagem e tinha mais desenvolvimento e tinha mais Tinha mais background. Mais ética. Do que. Não, nem estou a falar de ética, nem estou aqui a falar de bem e do mal. Eu estou aqui a falar mesmo de complexidade daquela personagem. E nesta temporada também se vê muito, tipo, aquelas fragilidades que ela tinha. Ela começa a sentir que aquilo está a ser aproveitado pelo professor. Portanto, aquela personagem, mesmo nesta temporada, continua a ser bem explorada. E quando tu tens exatamente num ponto oposto a Sierra, que não tem absolutamente nada, chega a uma certa altura em que eles tentam dar uma espécie de explicação para porque é que ele é assim, mas aquilo para mim não resulta, porque aquilo acaba por não funcionar como justificação para, tipo, ela basicamente ser uma evil bitch. E pronto, falta-nos a confirmação oficial da Netflix. E com tudo isto que se passa a nível global, essa confirmação poderá não vir assim tão cedo. Mas o jornal espanhol A Marca, como nós já noticiamos nas nossas redes sociais, avançou com o rumor de mais 2 partes, ou seja, não mais uma, mas mais 2. Quem já assistiu não deverá ficar surpreendido, porque é inevitável que haja pelo menos uma 5ª parte. Mas, para vocês, que rumos é que a série deveria tomar e deveria ou não dar-se por terminada em breve? Tendo em conta que já começa a sentir-se alguma repetição, fazia sentido os criativos focarem-se em oferecer o final mais digno possível e simplesmente abandonar. Estas personagens estão num ponto alto. É muito triste quando uma série atinge o patamar qualitativo e mediático que La Casa de Papel atingiu e depois tropeçar em grande. Recordo que muitas vezes menos é mais. Eu concordo. Eu acho que a 4ª parte deixou muita coisa por dizer, ou seja, muita coisa para a 5ª temporada nos esclarecer. Mas acho que se tiver mais uma 5ª e 6ª parte, por muito que os criadores se empenhem em continuar a história, acho que vai haver um momento em que vão ter que parar, porque é voltar à história do roubo. Imagina, um roubo desta magnitude é bonito de fazer uma vez ou 2, mas depois para. É como as experiências que tu tens uma vez ou 2 na vida, mas tu continuares a repetir. Não é? Sim, se continuares a repetir, não, já deixa de ter sentido e deixa de trazer algo novo, e acho que é isso que está a acontecer. Acho que eles em algum momento vão ter que parar, porque é bom que a série acabe bem, porque se deu tanto sentimento e foi tão genial ao longo do tempo. Tenho pena que depois acabasse por desiludir os fãs. O problema da televisão, pelo que eu vejo, é sempre um problema muito recorrente, é que não há muito bem a sensação de quando acabar. A série acaba sempre por ser obrigada a acabar e nunca acaba porque queria acabar. Exatamente, no ponto em que devia ter acabado. Existem inúmeras séries que têm esta sensação. E depois há poucas que se nota perfeitamente que aquela era a história que queriam contar e aquela é a história que ficou contada. E ponto final. Por exemplo, como foi Mr. Robot. Mr. Robot podia ter feito mais temporadas, as pessoas iam continuar a ver. Mas eles tinham aquela história, tinham de acabar aquela história e era assim que eles iam acabar. E eu sinto que esse pode ser um caminho muito perigoso para a Casa de Papel, dado o mediatismo que tem. Porque com a quantidade de poder mediático e de dinheiro que a Casa de Papel faz, e é quase já um símbolo neste caso da Netflix, especialmente a nível internacional, acaba por ser depois um problema muito grande dizer, ok, agora vamos parar com isto está a fazer bué de dinheiro, mas não vamos fazer mais. E vai ser preciso algum tipo de disciplina neste caso para saber quando acabar. Eu já acho que talvez ter mais 2 partes se calhar já seja demasiado. Eu acharia que se calhar uma seria mais indicado para terminar a história, porque acho que depois vamos cair no risco. Também podes cair no risco de começar a encher pastel outra vez, como fizeste no primeiro e com a segunda. Eu acho que a Netflix, por muito estranho que possa parecer, eu acho que a Netflix até tem noção de tudo isso. E parece. Eu acho que eles têm, porque o que me faz dizer isto foi a maneira como a 4ª temporada terminou. Eu pessoalmente estava à espera de como tivemos, lá está, a primeira temporada é a parte 1 e 2, portanto estamos a dividir uma narrativa por 2 partes. Eu tinha quase a certeza absoluta que a parte 4 nos ia trazer o final desta história, quando no final foi mais um passo em frente, não foi propriamente o final, não foi o final da história. E eu acho que
por muito que nós queiramos, não há sumo suficiente nesta narrativa do Banco de Espanha para fazermos mais 16 episódios, portanto mais uma parte de 5 e 6. O que me faz pensar se... lá está, não há qualquer tipo de confirmação oficial, o que me faz pensar se só havendo uma quinta parte anunciada, se não é o que nos vai trazer ao final da série, porque a Netflix tem aqui um grande marco global e eu tenho a certeza absoluta que eles não querem que isto se torne numa peça ridícula, não é? Porque era o que a Diana estava a dizer, se eles continuarem constantemente a ir a saltar, torna-se, perdemos todo o tipo de realidade e de credibilidade que a série tenha, porque, quer dizer, então nós já sabemos que a polícia nunca os vai conseguir apanhar, quer dizer, então eles andam simplesmente a brincar com isto, torna-se um spoof da própria série. Exato, é o encher ali um bocadinho para continuar a fazer dinheiro. Eu pessoalmente não sei o porquê, não vos consigo explicar bem porquê, mas tenho a sensação que a Netflix tem noção do que é que tem em mão e vai ter que inevitavelmente que escolher entre continuar a lucrar ou não ter uma paródia. Sair em glória. Exato. Portanto, eu acho que eles vão conseguir perceber o que queriam fazer. Sim, se eu pensar, quando eu penso na Casa de Papel, se eu conseguisse definir La Casa de Papel numa palavra, seria consistência. Até agora, consistência. É a palavra que me vem à tona. E, da maneira como a última temporada acabou, há potencial para a dinâmica do jogo mudar de uma forma que foi pouco vista até agora. E, portanto, mais uma temporada pode e justifica-se. Agora, a sexta é que eu começo a tremer. Mas lá está, não há sexta qualquer parte tipo de confirmação. É que eu começo a tremer. Não há qualquer tipo de confirmação oficial, portanto também vamos deixar isso aqui bem ciente. Não está confirmado nem parte 5, nem parte 6. Ao que tudo indica, para já existem 4 partes da Netflix. E também vale lembrar, para quem não sabe, a atriz Itziar Ituño, que interpreta a Lisboa, está neste momento contaminada com Covid-19, o que também poderá vir a dificultar qualquer tipo de planos pós-pandemia. Vamos fechar com uma recomendação para todos os que nos ouvem, coisa que já é habitual para aqueles que aguentam até ao fim, e vamos manter-nos na indústria espanhola. E a minha sugestão para vocês hoje é o incrível Dolor e Glória, de Pedro Almodóvar, do ano passado, se ainda não tiveram a oportunidade de ver. É sobre um realizador que está a passar por uma espécie de bloqueio criativo depois de não conseguir manter o sucesso que teve com outro filme seu no passado. Ele tem uma doença crónica que o faz revisitar momentos da sua infância e nós vamos entrar nesta narrativa de altos e baixos e de surpresas, muito ao género de Pedro Almodóvar. Para quem não conhece, eu sugiro-vos que investiguem a filmografia deste realizador. Ele é pouco mais que brilhante, é fantástico. E de certeza absoluta que vocês vão gostar. Tem provavelmente a melhor interpretação do António Bandeiras, da carreira do António Bandeiras, e hoje em dia, com a quantidade de filmes que nós vemos, eu acho que é difícil haver a sensação de uau, eu não estava à espera disto. E o terceiro ato de Dolor e Glória, pelo menos a mim, deixou-me de queixo caído. Eu não estava à espera, fiquei super surpreendido. E portanto, é muito ao género de Pedro Almodóvar. Quem conhece sabe do que é que eu estou a falar. Quem não conhece, eu espero que Dolor e Glória seja um filme que vos vai fazer querer investigar mais a filmografia deste cineasta. E é com esta minha recomendação que fechamos o terceiro episódio do Barulho de Fundo, o podcast pertencente ao site Cambada de Críticos. Todas as partes de La Casa de Papel que por aqui falámos estão analisadas por escrito pelo nosso crítico Pedro Freitas e disponíveis já no nosso site. Podem ouvir o Barulho de Fundo nas plataformas habituais, tal como Spotify, iTunes, iHeart, SoundCloud, Stitcher e YouTube, e visitar-nos em cambadadecriticos.com. Não se esqueçam de continuar a partilhar e subscrever o podcast, é mesmo muito importante, e podem sempre sugerir-nos temas nas nossas redes sociais, em facebook.com/cambadadecriticos, no Instagram em Cambada de Críticos ou através do nosso e-mail contacto@cambadadecriticos.com. Podem também seguir-me no Instagram em Pedro MG Horta. Diana, onde é que eles te podem encontrar? No meu Instagram também, Diana 5 Neves. Bernardo. No site Visão de um Crítico, onde podem ler todo o meu trabalho. E ao Rafael.
e eu vou mandando umas postas de pescada no Letterboxd em RJR Félix. Este foi o Barulho de Fundo sobre La Casa de Papel e até à próxima. E se io muoio da partigiano, oh vela ciao, ciao, ciao.